Alô, sejam bem-vindos a mais um Up Coffee. E hoje o nosso tema tem a ver com Good Cop, Bad Cop. Será que quando nós avistamos a polícia nós nos sentimos de alguma forma mais seguros ou de alguma forma nós pensamos o que é que eu fiz de errado? Será que eu vou levar aqui alguma multa? Está tantos polícias ali, será que nós nos sentimos seguros quando vemos a polícia? Ou será que nós nos sentimos de alguma forma mais de pé atrás? Não é? Tipo, como é que nós constatamos, como é que nós vemos a questão da autoridade? Será que nós vemos a questão da autoridade como alguma coisa pacífica? Sabemos que com toda esta questão do George Floyd, nós ficámos perplexos em relação àquilo que aconteceu e obviamente é alguma coisa que não tem explicação. George Floyd foi um crime hediondo que nós repudiamos, ali um abuso do poder, mas rapidamente podemos generalizar e transformar estas manifestações em atos violentos, anárquicos, derrubar estátuas, etc. Então hoje a minha proposta será nós podemos analisar um bocadinho estas questões um bocadinho mais a fundo em relação à autoridade. Como é que nós vemos a autoridade? E vamos ter 3 convidados muito nobres. Primeiro Adilson Nobre, depois Jorge Humberto Leal Nobre. Pronto. E o último o apelido dele não é Nobre, mas é o Germano Silva. Ele é pastor evangélico e também agente da PSP, agente de Polícia e Segurança Pública, há mais de 20 anos na zona de Lisboa e Oeiras. E nós vamos estar aqui um bocadinho à conversa com eles. Gostava desde já dizer, né, se tiverem alguma questão a colocar, se tiverem de alguma forma alguma opinião em relação àquilo que está a acontecer à nossa volta, será muito importante colocarem essas questões e nós certamente, já vi aqui o Germano, já está aqui lá Germano, o Nuno também. Vocês sabem que no Japão é 2 da manhã, este Up Coffee. Vamos lá ver se o pastor Adilson não vai adormecer. É 2 da manhã. Será 6 horas aqui em Portugal. Em França e Espanha, 7 horas. Pronto. E nós acreditamos que será um tempo interessante. Eu, se calhar, vou já aproveitar o tempo, porque o nosso tempo vai voar. E, se calhar, entro já aqui à conversa com o Germano. O Germano já está aqui online, que eu já vi. E enquanto os convidados... É a primeira vez que eu vou ter 3 convidados. Vamos ver se tudo vai correr bem. Mas vamos tentar, de alguma forma, entrar em contacto com o Germano. Ele era para ser o terceiro passou para o primeiro. Foi o primeiro a chegar aqui. Então, Germano, se puderes aceitar, vamos ver se isto corre bem. O nosso convite. Já está a conectar. E nós acreditamos que da discussão sai a luz. Eu já estou a ouvir alguma coisa, Germano. Não Sim, sei já se estás a tu ouvir? tens. Eu já estou a ouvir, mas não te estou a ver. Então, espera aí. Põe o que eu carrego, espera aí, que eu... A ver se a gente consegue ver e ouvir o Germano. A ver se tu tens boa roupa. Já estou a ver aqui o pastor Adilson Nobre. 2 da manhã, café na mão. Estamos com alguma dificuldade. Tentar com o Germano. Vou tentar com o Adilson, enquanto o Germano resolve aqui os problemas técnicos. Lucas, olá Lucas. Alô, Olá, conseguimos Davi. entrar em direto com Nagoya, Japão. Bem-vindo.
as coisas às 2 da manhã nunca são tão simples como a gente imagina, né? Vamos lá, tu já estás adaptado a viajar para longe e às vezes quando vais para o Brasil, não é? Do outro lado do mundo e ficas trocado por causa disso, né? Mas agora Sim, sim. um live também é demais, não é? Como é que tu Não, não, estás? Como é que isso, está a Janete? estamos bem, graças a Deus. Está aqui saudade de todo mundo, né? Esperando. E essa questão do live é algo assim que são aqueles desafios que a gente realmente nunca achava que ia enfrentar. Mas ainda bem que a gente tem amigos que nos ajudam e Às 2 da manhã, as não coisas é? vão Ninguém merece. tá certo. Olha, muito obrigado por aceitares e por também não quereres mudar o horário do coffee break. Tens um coração de servo, realmente tens um coração de Não, servo. Já não, temos saudades, já temos imagina. saudades de estar convosco. E, e querendo Deus, este corona vai sair, ainda vamos ter a oportunidade de estar muitas vezes juntos. Ficamos Sim, com uma com bonita certeza, em nome amizade de da a Jesus. vez que estivemos aí convosco. Nós agradecemos Sim, muito. sim. O nosso Adilson, além de pastor em Nagoya, na Missão Apoio, Nagoya, ele também fez faculdade de Teologia e também começou a Faculdade de Direito. Entretanto, Sim, trancaste a matrícula para conhecer o Japão e já sim, vão lá sim. 20 anos. Conta-me lá essa paixão, a paixão, como é que se chama? Amor à primeira vista com o Japão. Sim. É que, na realidade, eu não tive muita escolha, né? Essa é a verdade. Quando eu estava fazendo faculdade, né, estava estudando direito, Sim, e a Janete, os irmãos dela estavam aqui no Japão. Aí estava ok. próximo deles irem embora, e nós falamos assim, ó, vamos lá conhecer, a gente fica Pois. 1, 2 anos e volta junto, e tudo bem. O problema é que quando eu cheguei aqui, aí aquela história assim que a Bíblia fala que Deus concede o desejo do nosso coração, né? Eu sempre li aqueles livros Uhum. dos heróis da fé que foram para algum lugar e chegou ali, Deus falou com Missões. eles, que era Exato. ali que Deus queria usá-los e eles iam voltar. E quando eu cheguei aqui, foi isso que Sim. aconteceu. Deus falou comigo, falou assim, ó, você não vai mais embora. Eu falei, uau, como assim? Eu falei, não vou mais embora. E realmente foi algo assim muito sobrenatural, porque Uhum. eu não sou o descendente é a Janete, eu não tenho assim, não tinha nenhum parente, nenhum assim próximo meu aqui. Só que A tua esposa Janete, ela explica só assim para quem não conhece, né? Tipo, ela é descendente, a mãe japonesa e o pai brasileiro, é isso? brasileira, exato, exato. Ok, A ok. mãe dela é japonesa da primeira geração, ela é Uhum. Nisei, né, que é a segunda geração de descendentes. E o pai Descendentes. brasileiro, policial Ok. militar, aposentado no Policial militar Brasil. também. Exato. Cabe bem no tema hoje, hein? Bad cop, good cop. Então, Ouve lá, e exato. ele foi bonzinho para ti ou apertou contigo? Como é Olha, que foi a experiência com o não, não, sogro? ele foi bonzinho. Não, não, ele foi bonzinho, ele foi bonzinho. Eu não posso. Ele foi ótimo, na É melhor verdade, dizer né? que sim, não é? Ele disse, opa, vamos ver se ele passa nos testes todos, não é? Não, não, não sou Ah, meus que bom. sogros, os dois, ambos eram muito bons para mim. Não, eu não tenho o que reclamar, não. Eu costumava dizer que eles eram melhores que meus pais para mim. Não, Ah, que não bom, que posso bom. falar nada. E como é que foi assim a vossa adaptação a uma cultura diferente, assim, ao Japão? Vocês vêm do Brasil, do outro lado, 12 horas quase, do outro lado do Atlântico, do mundo, praticamente, e vocês chegam a uma cultura diferente, apesar dessas raízes com a tua sogra, não é? Como é que foi a adaptação Exato. da cultura para a cultura Olha, japonesa? a primeira ideia, o primeiro impacto que você tem é algo chocante. Porque, Uhum, na realidade, nós brasileiros, né, nós vemos de uma cultura de muita intimidade, muito abraço, muito toque, uhum, muita pois, proximidade, muito você se envolver na vida das pessoas com as quais você pois. conhece. E aqui no Japão é basicamente o oposto, né? Você Ah, entra numa cultura que valoriza muito o individual, que ok. valoriza muito o espaço do outro, que você, para Uhum, cumprimentar alguém, você não aperta as mãos dele, você abaixa a cabeça tal, e pô, numa cultura onde se você se casa, sai de casa, você, para ir visitar os sim. seus pais, você telefona para avisar, marcar o horário, né? Então você Aham, fala, uau,
como serão as coisas. Porém, tem um detalhe. Isso é assim, existe todo um código de comportamento, todo um código sabe, de social, porém, o Certo. japonês, ele é muito, quando ele deixa você entrar dentro do círculo de amizades dele, Uhum. ele é muito fiel, e ele é caloroso, ele é um amigo, não tem, acho que Ok, não tem distinção em relação se é um brasileiro, se é um ok. português, se é um americano, ele se torna um amigo, você se torna parte Da família da e do família dele e ciclo. tal. Exatamente, exatamente. Tu Então achas que o brasileiro, neste caso, tem mais facilidade em fazer amizade numa primeiro contacto, mas depois pode fazer muitos amigos, não é? Rapidamente arranja exato, outros amigos. superficialmente, E, coisas o superficiais. japonês acaba por ser difícil, mas quando é amigo, Exato. é amigo para a vida, né? Tipo quase família. Exatamente, Ok. exatamente. E é algo assim que eles estudam muito algo antes de se envolverem, né? Então, se ele vai se envolver com você, ele quer Uhum. saber como você é, né? Ele quer saber quem você é, qual a sua forma de agir, como você pensa, o Ok. que teoricamente é importante para você. E a partir do momento que ele consegue compreender isso, ele se torna assim uma pessoa que te ama para o resto da vida, né? E a vantagem é que eles transmitem e transformam isso para o evangelho também, né? Que ó, quando eles se convertem ao Senhor, dificilmente eles abandonam a fé. É Uhum, uhum. algo que é bênção, alegra Ok, o nosso ok. coração. Que bom, que bom. E diz-me uma coisa, é difícil, quer dizer, uma das barreiras que eu notei logo, nós vamos a qualquer país, digamos que da Sim, Europa, sim. e pelo menos os caracteres são parecidos, não é? O A e o U, Hum, ABC, ainda que tu não entendas, pronto, ali na Alemanha já é um bocadinho mais difícil, não é? Mas quando tu chegas ao Japão, de repente tu só vês os números. Só vês os números, ou então alguma coisa em inglês, não é? Senão ó, ó, é vou te, muito diferente. Como é que foi ultrapassar essa barreira da linguística, não é? vou, vou te contar uma coisa, né? Existem situações piores, que a primeira vez, quando eu cheguei no primeiro dia, eu fui a Aham. primeiro não, no segundo dia eu fui a um restaurante e até os números eram em ideograma chinês, né? Nem os Eu números. lembro-me, eu lembro-me da primeira comida que tu me ensinaste. Aqui a comida que se pede mais é. Como é que tu disseste que era? Core, Dizia aqui, não é? Coré, né? core, é esse. Coré significa este, não é? Tipo, apontavas para a É, foto, apontar todo menu tem foto, então você fala, dá um desse, 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 Coré. desse. Core, Ninguém core, morre à core. fome. Não, Ninguém não. morre à fome assim. Aprendeu esse, já não tem mais necessidade de você. Você aprende a falar Coré e Stotsu, né? Pronto, você já não morre Já mais. não morre à Só que, fome. exato, só que foi um choque. Né? Para mim, particularmente, foi assim bem Pois. difícil, porque eu sempre gostei de ler, sempre eu leio de tudo. Né? Eu brinco que eu leio até aquela bula do remédio no Brasil. Não sei se, como fala em Portugal, é a bula que vem as indicações, contraindicações, posologia, como você Sim, usa o sim, sim. remédio, até isso eu leio. E ao chegar aqui, eu falei, gente, estou analfabeto, eu não sei ler, eu não sei, eu Meu não Deus. consigo como que eu vou fazer? E só que se você cria uma mentalidade de que aquilo é algo muito difícil, você cria uma barreira. A partir do momento que você consegue entender que, ao contrário da língua portuguesa, que a gente junta letras e Pois. palavras para expressar uma ideia, aquele ideograma sozinho ele expressa uma ideia, você começa a assimilar, porque mesmo que você não saiba a pronúncia correta, você sabe acerca do que é que aquilo está se falando. Acerca do que é, de que assunto, que Ok. área que envolve aquilo, e aí se torna mais fácil. Igual, e existem aqui no Japão, não apenas os ideogramas, mas existem outras duas linguagens, né, duas escritas, que é uma utilizada, que eles falam katakana, que é quando se escreve palavras de origem estrangeira. Por exemplo, o meu Pois. nome é escrito em katakana, né? Se eu vou escrever viagem, travel, eu escrevo em katakana. E existe um Que já outro é que é o uma hiragana. adaptação, tipo, da linguagem, digamos, Exato, estrangeira. É como se fosse quase exato, uma. exato. É Yeah, uma forma deles para o incorporarem japonês. os estrangeirismos Incorporarem à outras linguagem. Exatamente, à linguagem exatamente. deles, não é a pura original. Exatamente. Exato. É uma Porque mesmo a adaptação. linguagem japonesa, ela foi uma implantada, né? Em um determinado tempo, no século XVI, mais ou menos, 16, 17,
tinha um shogun que ele chamou da China, da Coreia, os artesãos, poetas, tudo para ensinar pessoas no Japão. E foi nessa época que ensinaram várias artes, várias coisas, e dessa época ficou a linguagem, né? Ficou o que são os Ok. kanjis, os ideogramas. Agora, tu chegas a uma cultura de milhares de anos, não é? Tipo, o que é que tu achas assim mais encantador na cultura japonesa? A, o, a honra, né? Não Eles sei não valorizam sei se te muito. lembras, não sei se te lembras deste. Essa, Hoje pedi à minha essa é esposa, bonita, né? hein? Essa é bonita, hein? É do Starbucks lá Isso é, do Japão. isso é profético. Para cada vez que vocês tomarem um café aí, vocês sentirem o desejo de voltar. Tô com Starbucks aqui Profético? Não, é também, só mas para orar, só para orar, só para orar. mas uma coisa que eu acho muito interessante aqui é a cultura da honra. Cultura da Como honra. você é importante o nome, o bom nome. Hum, Você saber, por exemplo, você agir de forma correta, você fazer as coisas certo. de forma correta, você fazer aquilo que é preciso que se faça. Porém, isso gera uma outra questão que é mais problemática, que é você levar isso aos extremos, onde Hum, você acaba faz isso a qualquer custo, mesmo que isso vai te custar um relacionamento, mesmo que isso vai te custar algo assim, porque, por exemplo, a honra é tão levada em consideração que se a pessoa erra, é muito difícil ela ter uma segunda chance. Ela fica ok, estigmatizada. Né? Então, ok. esse, ao mesmo tempo que é algo que é interessante, como eles lutam por isso, tal, e trabalham em função disso, só que em contrapartida também tem esse lado ruim, no sentido de Pois, que você, pois. se você errar, você está praticamente fora É daquele quase um. círculo que você estava. Pois. E achas Exato. que o Evangelho, alguém que abraça o Evangelho tem que lutar contra esse estigma de famílias que querem que se siga a tradição, digamos, mais Sim, sim, japonesa, e ele tem que romper sim. com isso para receber Cristo e os ensinos de Cristo? Sim, com certeza, porque dentro o japonês, a gente fala que ele nasce no shintoísmo, né, e morre no budismo. Isso foi um pastor japonês que falou. E por quê? Porque os budistas, eles tratam das questões da morte, ligadas à morte. No shintoísmo, eles vão muito Uhum, para fazer, eles oferecem a criança, oferecem assim, eles consagram a criança depois de uma determinada idade, nas datas festivas, nos casamentos, tal, tudo é no shintoísmo. Porém, ok. quando a pessoa morre, existe uma série de cerimônias que precisam ser feitas com 30 dias, 60 dias, um ano, e existe, cada casa, cada família, ele tem um Uhum, altar, onde, pois. aqui no Japão, quando a pessoa falece, ela é cremada. E a família leva Uhum, para casa as cinzas, e junto com as cinzas, três ossos, né, hum, do corpo da pessoa. E isso é colocado em um altar dentro de casa, né? ok. E Por ali isso é que há eles, tantos altares pelo Japão. exato, exato, Também é mais exato. uma razão, não é? É mais uma das razões. E aí eles têm que prestar culto aos antepassados. Então Hum, eles encaram a conversão como uma traição a isso, né? Então fala assim, uau, não, é quase você a vai deixar família, de não é? ser exato. E sem contar que existe um estigma, porque o Japão ele ficou fechado por muitos anos, né, Pois. aos estrangeiros. E isso foi resultado do quê? Nesse mesmo século XVI, XVII, teve um shogun, né, chamado Tokugawa, um senhor feudal chamado Tokugawa. E no sul do Japão havia uma presença muito forte de cristãos, né, Uhum, muitos cristãos. E houve uma revolta contra esse shogun, na verdade, contra o sistema, né, as coisas pois, que haviam acontecido, os impostos muito altos, tal, pois, tudo que pois. estava oprimindo o povo. E houve uma revolta. E eles tomaram castelos, tal, tudo. E Pois. naquela época a maioria era cristão. Então o Shogun enviou o exército para lutar contra ele, derrotou-os e creditou essa revolta aos cristãos. Então o cristianismo Ok, foi banido do Japão nessa ok. época. E o Japão foi fechado às nações estrangeiras. O único país que tinha acesso ao Japão era a Holanda, porque foi quem forneceu armas ao Shogun para que lutasse contra esse povo. E aí ficou essa questão. Então, por muitos e muitos anos, as O pessoas eram cristianismo era obrigadas. visto como opressivo, não é? Exatamente, exatamente. Então, aquelas pessoas Porque mais na velhas, verdade tal, tudo tinha foi, essa. também foi um pouco opressivo, não é?
Parece-me a mim que a sim, história, por um lado, levou coisas boas e, por outro lado, queriam oprimir e de alguma forma, sim, sim. saquear o Japão e confundiu-se ali um bocadinho as coisas, não é? Diz-me uma Exato, coisa, exato. esta questão agora do racismo, o tempo Hum, voa, que às vezes uau. é muito colocado nos mídia em relação a uma questão de cor, não é? Branco, Sim, preto, sim. amarelo, vermelho, mas aí nesse caso, por exemplo, o povo brasileiro, às vezes, por exemplo, a tua esposa que tem uns traços mistos, etc., que se calhar no Brasil ela é vista como a japonesa, mas chega ao Sim, Japão, sim. como fala português do Brasil, é vista como uma estrangeira. Como é que é viver Exato. com essa tensão e se isso traz discriminação também no vosso dia a dia? Olha, ah, como que eu posso dizer? É igual o problema aqui, igual no Japão, existe a discriminação e a discriminação não é por conta da cor da pele, né? Uhum, uhum, Aqui no Japão a discriminação é pelo fato de você ser estrangeiro, né? Mais aquela ok. questão da xenofobia mesmo. E você é um estrangeiro, você vem e fala assim, não, você, igual no meu caso, eu sou estrangeiro, vem e fala, você está sendo discriminado porque você é estrangeiro, né? Você é Pois, brasileiro, você não tem descendência, e você não tem jeito, tal. Você deixa de poder alugar lugares, porque o ok. dono não, eu não quero estrangeiro. Você deixa de, por exemplo, de poder comprar alguma coisa porque você precisa falar, poxa, eu preciso financiar, fazer em vezes. E aí a financeira fala, não, você só pode se você tiver alguém, um Uhum, fiador que seja japonês, tal. Porém, aí pois. fala, não, mas para sua esposa é fácil, porque ela é descendente de japonês. Eu, não, Ok. para ela se torna pior do que para mim. Porque, Pior na ainda. verdade, Ok. exato. Pior porque existe aquela questão assim, que ó, a época em que os japoneses foram, né, migraram para o Brasil, para alguns outros países, o Japão Pois, passava por uma situação muito difícil. E o governo pois. incentivou essa migração. Porém, o Japão se recuperou. O Japão cresceu, prosperou, virou uma Claro. potência mundial. E as pessoas encaram esses que foram como meio que Quase traidores, como, pois, abandonaram. abandonaram na pior altura. Então. Exato, exato. E, e existe descontam Essa isso questão, nas a questão. pessoas. Mas, Apesar de gente, na tudo, verdade, hum, apesar de tudo, vocês aí acabam, eu vi, não é, que a população imigrante brasileira acaba aos poucos de conseguir se instalar também na comunidade e estudar e ter sim, sim, oportunidades, não sim. é? Sim, sim. Há uma Mas, riqueza também cultural e há uma riqueza de oportunidades também exato. para quem tem oportunidade, não é? Porque tem que ter algumas condições para estar aí Sim, sim, no sim. Japão, não é? Igual para nós, para quem tá, para vir você, o Japão é um pouco diferente na questão da migração, né? Porque Uhum, essa essa discriminação, ela é meio até que assim inconscientemente incentivada pelo Estado a partir do momento em que a migração eles incentivam a rotatividade de trabalhadores estrangeiros. Eles não incentivam a pessoa a ficar, criar uhum, raízes e se envolver. Mudou um pouco com a questão da Olimpíada, né, que foi cancelada, agora foi adiada, onde o governo quis implementar essa convivência multicultural, incentivar isso tudo. E existe um programa governamental para isso, porém, por conta da homogeneidade da população japonesa, isso é difícil de se fazer. Igual eu estou uhum. aqui já há 20 anos, né? Nós estamos aqui Pois, no Japão. Então, por quê? Porque a mãe da Janete é descendente, é japonesa, e nós podemos vir por causa disso. Eu, porque sou casado com ela, tal, tudo. claro, Hoje nós claro. temos visto permanente, então nós podemos viver aqui indefinidamente. A integração e as oportunidades, elas vão surgindo de acordo com o quanto você vai dominando o idioma. Conforme você vai se aprendendo a se comunicar e Uhum. com mais clareza, tudo, vão surgindo oportunidades. Mas, porém, nós que somos brasileiros natos, que viemos do Brasil, tal, tudo, e que não estudamos aqui, é muito Pois. difícil, porque você acaba perdendo sabe, aqueles códigos sociais que existem em Uhum, todas as uhum, culturas e que claro. as nossas crianças que já estudaram já conseguem transitar melhor, né? Então, A igual língua deles já começa a ser mesmo exatamente, nativa, não é? Já tem a cultura, exato, já tem o jeito. Muito exatamente. bom. E há uma Igual você integração. Exato, igual E há você uma pega, integração. quando nós viemos, as pessoas trabalhavam apenas em fábricas, né? Viemos e trabalhávamos Pois, apenas naquele serviço que ninguém queria, né? Que eles claro, falavam, eles claro. chamam aqui que são de três Ks, né? Que é Kitanai, Kitsui, Kiken,
que é sujo, perigoso e rápido. Ok, ok. Olha, Aí Adilson, eu agradeço-te imenso. Se queres concluir alguma coisa, que nós temos que ir para o próximo convidado. Hoje foi assim um bocadinho uau, mais. Foi muito rápido, passou compacto. 20 Foi, minutos, não não, 20 foi? Foi minutos foi a voar. voando. A voar. Olha, quero-te agradecer muito por teres. Tu és uma pessoa realmente hospitaleira, gentil. Amamos-vos muito e que Deus possa continuar a abençoar a tua vida, a tua Amém, família e a Missão Apoio também, uma igreja muito amém, bonita, várias igrejas, mas tem um ADN muito rico e eu acredito que o Japão será realmente impactado, vai continuar a ser mais e mais amém, impactado pela vossa vida. Obrigado e espero amém. que seja a primeira de várias vezes em que a gente se encontra Sim, neste e noutros sim. formatos. Um grande Sim, sim, com abraço, certeza. Abraço, Davi. e muito obrigado por tudo. Certamente houve aqui muitas questões, mas ficou a questão de realmente o racismo não ser uma questão apenas de cor, obviamente, e há Sim, sim. uma riqueza cultural, mas também barreiras culturais em toda a Claro, cultura. Tá? claro, claro. Obrigado, amigo. Deus te abençoe. Obrigado, Um grande eu. Deus abraço. abençoe. Tá God outro. bless you. God bless you. Amém. Muito, muito bom. Então, nós queremos continuar aqui a nossa conversa. Vamos ver se conseguimos desta vez entrar em contacto com o Germano, ah, a ver se nós conseguimos ouvir e ver. Não sei se o pastor Jorge Humberto já está por aqui também, mas o Germano, Germano, se estiveres aí, então, se puderes aceitar aqui o meu convite. Ele teve que ir para o carro, não sei se ele está no carro ou não, porque ele tem dois rapazes que gostam. Ah, aí está o homem. Tens que agora clicar aí para a gente ver. Ah, eu pedi a ele para pôr. Ah, tu, assim está bem. Senhora gente, muito boa É, tarde. tarde, tarde. Não tiveste que ir para o carro. Hã? É pá, estou aqui no quintal, Meteste os miúdos lá em casa. estou lá em casa, estou em casa, estão lá bem. Espero que eles não venham aqui fazer barulho, mas também se vierem também, faz parte. Faz Faz parte parte mesmo. de estarem vivos, não é? Olha, eu agradeço-te Amém. imenso também. Eu gostava só de apresentar aqui um bocadinho o Germano. Ele é casado com a Marisa também, são um casal que nós Posso ter amamos aqui, muito. está aqui. Ok? É enfermeira, a sua esposa, é pai de dois rapazes. Um deles já é lutador como o pai, não é? Tipo, já está lançado na. Qual é a Não, modalidade que ele pratica? são os dois. Estão os O mais dois novo, sim, estão dois no judo. no Fazem judo. judo, sim. Ah, Embora que eu maravilha. não fiz judo, fiz karaté e jiu-jitsu, mas eles estão a fazer judo. Mas Bem, bom, então, gostam. é Eles bom, é gostam. bom. E tens uma princesa também, não é? Princesa da casa. Sim, Que ninguém se sim. pode pôr com ela, senão. Tu és pastor evangélico também, estás-te a licenciar agora em teologia e, de alguma forma, és um ex-paraquedista, hã? És um homem que gosta de aventura, de adrenalina e és agente da PSP há mais de 20 anos já, não é? Sempre que eu te conheci, desde os tempos de Algés, já vai lá alguns anos, sempre foste alguém muito calmo, a tua personalidade muito calma, mas sempre um lutador. Eu chamo-te um lutador de personalidade calma, não é? Porque não sei se tu te lembras, uma vez, pá, estávamos a brincar na praia, numa das saídas de Algés, e eu sei que tive a infeliz ideia de querer brincar contigo, não sei se era o teu irmão Ângelo, se era mais alguém que estava ali na brincadeira, e eu sei que eu comi areia e fui para a vestir da água. E eu disse, eu nunca mais brinco com este pessoal, porque vocês gostavam de brincar, tipo, à luta, uns com os outros, mas era tipo na desportiva, não era? É, foi. Sim, isto aqui também da luta também é verdade, nós herdamos muito do nosso pai. Nosso pai também sempre nos ajudou também em termos de karaté. Meu pai também era assim muito mexido. Ok, ok. E também e nós como rapazes também gostávamos de lutar. Nós Exato, também exato. chama, sete rapazes em casa, é normal que estamos sempre na brincadeira e na luta. É coisas de Exatamente, rapazes, né? Coisas de rapazes.
Não, mas vocês levavam a coisa muito a sério e com afinco, e vocês eram bons nisto. Diz-me Sim, só sim, uma sim. coisa. Uma das coisas que eu também sempre admirei, Germano, foi o facto da tua envolvência, por exemplo, na altura com o Café Convívio, o Desafio Jovem. Eu lembro-me Uhum. de ir contigo e com o Betinho. Quem não sabe quem é o Betinho, é um ex-jogador da Seleção Nacional de Angola, que nós amamos muito e que tem, sei lá, 2 metros 2 metros. 20, grandão. E então eu era o Pula, eu era o Branquelas que ia para o bairro. E eu lembro-me quando eu chegava antes de vocês que eu não era muito bem visto, né? Mas quando eu andava no grupo, de alguma forma as portas se abriam e as pessoas de alguns bairros sociais que nós íamos e que haviam, digamos que quase ali uma sala de consumo onde nós desafiávamos, dávamos alimentos e desafiávamos também eles recuperarem, mudarem de vida. Eu lembro que também sempre foste muito envolvido com essa parte humana. Isso mexe contigo, essa parte de tentar ajudar o outro? Ainda mexe comigo. É interessante que eu mesmo quando estou fardado, não é fácil também fazer isso, mas eu tento até fazer isso. Quando eu vejo um sem-abrigo, uma pessoa assim a arrumar carros e isso, Uhum. vou lá, à primeira vista, fica sempre com o pé atrás. Normalmente o polícia vai lá mesmo para mandá-lo Exato, embora ou para pronto, fazer uma coisa mais repressiva, claro. mas eu vou lá e pergunto, então, o que é que estás aqui a fazer? Pronto, porque é que vou estar aqui? Ou porque não estás a trabalhar, ou não trabalhas, não estás a estudar, isso tudo. Ficam assim a olhar para mim, Ok, mas ok. depois de uma longa conversa, até muitos abrem-se e tem uma história sempre triste, né? Uma história que levou àquele Pois. lugar, mas sabemos que tu também trabalhas nesta área, são pessoas inteligentes, pessoas até que têm uma profissão, já tiveram ou têm, Uhum, mas alguma uhum. coisa levou àquele lado. Mas ainda tenho esse perfil. Mas depois no final eu digo, olha, amanhã não te quero vir aqui, hein? Amanhã quero, pronto, que Vais à tu vais. luta. Sim, mas depois eles ficam aqui a pensar, até já aconteceu, pessoas que passados 5 6 anos vêm ter comigo, olha, lembra daquela conversa? Olha, já estou a trabalhar, já estou Sim, recuperado. sim, sim. Pronto, eu tento sempre fazer esse papel de aconselhar. Mas é que é Muito bom. verdade, à primeira vista a farda faz com que a pessoa se sinta um bocadinho mal, mas depois vem que eu estou lá mesmo para ajudar. E diz-me lá uma coisa, Germano. Porquê que quando usualmente nós vemos a polícia, parece que a maioria das pessoas tem receio, em vez de se sentir mais seguro, parece que tem Hum. receio. Achas que epá, já vou levar uma multa, ou o que é que eu fiz de errado? Ou se está muitos polícias ali, alguma coisa de errado aconteceu? Porquê que achas que há esse receio da polícia ou da farda? Ou achas que hoje em dia as coisas já estão melhores? Hoje em dia eu acho que está melhor, mas eu vejo, epá, isto é uma pergunta é complexa, porque Claro. assim, uma pessoa que não fez uma coisa de mal, normalmente, quando vê, eu costumo dizer, se a polícia se tu não gostas da polícia, é porque não és boa pessoa, é Uhum. porque tu tens uma coisa a esconder. Achas que um Mas a cidadão, verdade, um cidadão, um cidadão vai lá responsável, deve se não, sentir protegido pela não, polícia, sim, não é? uma pessoa responsável que cumpre, normalmente ele não tem medo da polícia e vê a polícia como uma pessoa que pode ajudar. É verdade que aqui em Portugal há certas pessoas ainda que têm aquele pensamento da parte do antigamente, que a polícia era muito repressiva, mas Pois. hoje em dia a polícia é uma pessoa que está lá para ajudar e é uma pessoa que Uhum. nem devemos temer. Por isso, uma pessoa que não tem nada a temer, não teme a polícia. Mas só que um bandido, uma pessoa que fez uma coisa de mal, ah, tem algo a temer. É tipo, mas eu acho também que tem que ter esse ponto também de respeito, De porque respeito, não é? de respeito, porquê? Porque eu tenho que respeitar o meu pai, eu tenho que respeitar, a autoridade está aí, eu tenho que ter respeito, eu tenho que ter uma postura de respeito. Quando perder esse temor, Pois, pois. ah, vai perder também a parte da autoridade. Mas vamos ver, temor, mas não medo. Ok, Respeito, mas sem medo. ok. É mais Isso, nesse isso é, aspecto. isso é importante. Tu, como um homem, de alguma forma, pronto, afrodescendente, português também, mas com raízes africanas, como é que tu viste esta cena trágica daquele homem, do George Floyd, que morreu lá debaixo do joelho
daquele polícia, e como é que tu vês agora quase que há uma propaganda nas notícias que a polícia é opressora? Como é que tu vês os dois lados? Epá, eu Qual quando é a vi tua aquilo, leitura disso? epá, é assim, em primeiro lugar, aquilo, pronto, eu não vejo aquilo como um ato policial. É verdade que eu, quando vi aquilo, eu sou suspeito, né? Eu sou polícia, ah, mas é assim, eu não vi lá um polícia, eu não vi lá um branco em cima do preto, né? Se posso assim dizer. Eu vi um ser humano, pronto, mas com um monstruoso, que, logo aquela cara mesmo com mãos nos bolsos, um, em cima de uma outra pessoa. Eu não vi cor. Ok. Sinceramente, não vi Uhum, cor uhum. e também não vi um ato policial. Não vi, a polícia não faz aquilo. Por isso foi um ato isolado. Agora não podemos também generalizar Uhum. a todos os polícias e também não justifica nunca também agora eu vou partir tudo, todos os polícias são maus e Exatamente. não justifica o que está a acontecer. Achas que há uma generalização? Passou-se de um Sim, oposto para outro e agora sim, quase que justifica a violência, quase que não, justifica derrubar não. estátuas. Quer dizer, quando, quando vocês vestem a farda, a vossa preocupação principal qual é? É ajudar, é ajudar, e também o principal também, a razão da polícia é repor a ordem Uhum. e fazer com que cumpra os deveres, né? E mesmo se um indivíduo que cometa um crime, o meu dever é agarrá-lo, sim senhor, e usar a força extremamente necessária para levá-lo ao tribunal, né? Mas desde o momento que ele não dá-me resistência, desde o momento que ele está algemado, Uhum. já aí eu não vou usar mais a força. Mas o que aconteceu aí foi ainda que o indivíduo continuou ainda com o seu ato violento até a Claro. pessoa morrer. Por isso o meu Para ti é dever há um ato isolado ali, há ali qualquer é coisa um que ato não isolado. tem nada a ver com o Não procedimento tem nada a normal ver. da polícia, não é? Não E tem de nada a alguma ver. forma parece que há uma generalização pronto, daquilo que está a acontecer e obviamente parece que, a meu ver, não é? Se está a tirar também a força e a autoridade à polícia, porque parece que se alguém invade uma loja ou parte um carro da polícia ou outro carro, é uma manifestação, mas se a polícia vai lá por ordem, já são opressivos, não é? E isso acaba. Tu notas que se está a tirar em Portugal e noutros lugares um pouco a autoridade e a força à polícia ou não? Eu penso que não. As pessoas, é verdade, no dia a dia, eu noto que as pessoas tentam retirar a força à polícia no aspecto de não respeitarem o simples pedir uma identificação a um indivíduo. Uhum, O uhum. indivíduo recusa-se a identificar-se. É verdade que ele, se calhar, não fez um crime ou algo assim muito grave, mas ele Pois, pois. recusa-se a obedecer à autoridade. Ok. Mas isso faz com que a polícia, o agente Tenha. daquele local, exerça uma força brutal, né? A força, Maior. ou então eu vejo que as próprias autoridades, as autoridades tentam, a polícia vai estar a tornar-se mais agressiva. Se reparares Uhum. que os polícias estão a receber ainda mais força para se ter, porque as pessoas estão cada vez mais desobedientes. E por isso eu noto que futuramente até a polícia vai ter ainda muita mais força, porque as sociedades estão a ficar desobedientes. As pessoas tentam tirar a autoridade, Claro. mas Cada um o próprio. quer fazer o que bem lhe entende, sem Pois, prestar contas a ninguém. E depois sim, isto acaba por ficar um faroeste. pois. E A o polícia governo. pode não ser perfeita, os tribunais Não, podem não ser perfeitos. Eu estava a ouvir até estava a ler num livro que no Brasil, por exemplo, e certamente noutros países, que por qualquer coisa se leva ao outro a tribunal. Então, os casos que às vezes podiam ser resolvidos com civismo, com perdão, com restituição, acabam todos de ir para o tribunal, onde há um trabalho desumano. E eu acho que isso também acontece, como tu estás a dizer, se não houver civismo, se não houver respeito, a polícia cada vez tem que intervir mais com mais força. e de formas Mais, desagradáveis, não é? mais, mais violentas. Muito bom.
Tu, já agora, o contrário, não é? Porque às vezes é fácil olhar para o polícia e pensamos, olha, aquela farda torna-o quase imortal ou torna-o quase invencível ou acima quase da lei, o que não é verdade, né? Vocês estão ali para cumprir. Mas já te sentiste em perigo ou ameaçado alguma vez? Eu sei que tu és um rapaz corajoso, mas de qualquer forma já sentiste, olha, isto pode ser uma situação de perigo, eu tenho família, tenho filhos para alimentar. Entendes o que eu estou a dizer? Será que o polícia também é humano e também se sente em perigo? Tens alguma situação rapidamente que o tempo está a voar que isso tu tenhas presenciado esse perigo ou sentido ameaçado? Eu já senti ameaçado, mas é verdade, como eu estou a dizer, eu às vezes eu sou muito destemido. Eu, quando dou por mim, eu estou no meio do perigo. Eu estou lá no meio e não meço o perigo. E isso também, não sei, acho que é mau. Mas pronto, eu não tenho, é verdade, como dizer, eu não tenho medo de nada. Está o perigo, eu vou lá, os meus colegas até podem ir lá com a pistola da mão e eu estou lá e dou o peito às balas. Eu uma vez estava no meio de nós fomos levar uma criança, um puto, né? Tinha para ir 7 ou 8 anos, ele estava sem bilhetes no comboio e nós íamos entregar essa criança lá num bairro. Era eu e mais 2 colegas. Eu de repente, nós estamos rodeados por 10, 15, 20 negros, estavam lá, eram cabo-verdianos, eram afrodescendentes, eram cabo-verdianos. De repente eles estavam a dizer, vocês não vão sair mais, não saem daqui vivos. Começaste a falar em crioulo com eles ou não? Olha está, é isso que eu ia dizer. Então ora está, e a partir daí, mas eles estavam mesmo com vontade mesmo de nos bater, agressão mesmo, o pessoal já começaram a agarrar em pedras e isso tudo, e eu pronto, no meio daquilo, mantive a calma, não entrei em pânico, mas depois quando entrei no carro, falei com os meus colegas, nem sei como que não entramos em pânico. Podia ter corrido mal, né? Podia ter corrido mal. Comecei a falar com eles em crioulo, comecei a falar com eles, e pouco a pouco comecei a dizer com eles, não façam isso e tal, eu também sou cabo-verdiano com vocês, nós somos da mesma terra, viemos cá trazer aqui a criança aqui aos pais e tal, e pronto, e depois entramos no carro e fomos embora. Exato. Sim, já passei outros perigos, mas não sei se posso contar aqui, passei por vários, mas eu acho que mantendo amigo, a calma... O tempo voa outra vez. Ok. Mas olha, eu quero-te agradecer imenso, em primeiro lugar, por a tua disponibilidade, pela tua humanidade, pelo teu sacrifício, porque sei que há trabalhos, todos os trabalhos são importantes, mas há trabalhos que têm um perigo, não é? Ou que oferecem, de alguma forma, mais resistência, e o vosso trabalho não é simples. E que Deus possa também continuar a abençoar a tua vida, o teu ministério, e te guardar a ti e à tua família, né? Tu como polícia, a tua esposa como enfermeira, são pessoas notáveis e eu acho que vale a pena lutar pelos sonhos e tu és um exemplo disso e estás a viver hoje uma vida que pode e deve inspirar a muitos outros. Obrigado, Germano. Deus te abençoe. Até uma próxima que ainda vamos falar com o pastor Jorge Humberto, está bem? Obrigado. Obrigado. Se puderes depois sair do live para eu poder convidar o pastor Jorge Humberto. Obrigado, tá? Um abraço a vocês. Obrigado. Muito bom estar à conversa aqui com o Germano. Já há algum tempo que não conversávamos. Esta semana estávamos a conversar e foi fantástico nós podermos também ouvir. Então, agora sim, vamos ter connosco o nosso terceiro e último convidado, pastor Jorge Humberto Leal Nobre. Olá, amigo, tudo bem? Olá, Davi, como é que vais? Tudo bem, graças a Deus. Olha, antes de tudo, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua presença. Não, a hora é minha. Eu estava aqui já estressado à procura do Jorge Humberto. Eu disse, não digas que ele foi correr, eu sei que tu corres muito. Daqui a pouco, correr. 6h15 estarei lá. 6h15 vais correr. Vou. Estás a fazer quantos quilómetros assim, digamos, numa semana, só para a gente ter ideia? Entre bicicleta e corrida?
Bicicleta, 150, talvez aí uns 250 quilómetros. Entre bicicleta e corrida. Entre bicicleta e corrida. Yeah. Uau, fantástico. Tu renova-te a questão do exercício, tipo, faz-te bem não só ao físico, mas à mente, faz-te bem ao resto. Particularmente à mente. Muito bom. Particularmente à mente. Olha, aproveito para te dizer que os grandes momentos que eu tenho de intimidade com Deus é quando estou a fazer exercício. Aquele momento estás só tu e ele, não é? Completamente. Tipo, não há distrações, não há... Completamente. Quer dizer, mesmo que haja, a gente não liga a telefonemas, não liga a mais nada. Nada. Acredita que eu passo por determinados lugares, aquilo já está tão mecanizado que eu nem dou por passar por lá. Olha, eu amo ouvir audiobooks e a Bíblia quando estou a pedalar ou a correr. E sabes que às vezes há lugares onde parece que Deus me falou, determinadas coisas ficaram marcados enquanto eu estava a pedalar ou a correr. Aqueles lugares ficaram marcados e quando passo por lá lembro-me daquilo que Deus me falou naquela altura. Mas pronto, então, nem sempre sou assim tão fiel, mas normalmente eu gosto mais de audiobooks e ouvir a Bíblia e é ótimo, é fantástico. Isso é bom. Tu também és um ex-paraquedista, certo? Pastor, eu estava a ouvir o Germano, e estava a dizer que tínhamos duas coisas em comum. Uma delas é sermos paraquedistas, não é? Muito bom. Tu és pastor da Assembleia de Deus em Almeirim já há algum tempo. Tu também tens formação teológica na área das ciências sociais. Sempre foste muito ativo na Aliança Evangélica, onde foste também presidente de 8 anos. E diz-me uma coisa, tu és alguém também que procura estar muito perto da comunidade e da sociedade, não é? Sim, eu faço questão. Aliás, o facto de ter formação na área das ciências sociais obriga a um olhar atento relativamente ao que se passa à nossa volta e de uma forma muito pormenorizada. E depois, também, pela função de pastor, acho que um pastor que se preze necessariamente tem que estar atento ao mundo que está à sua volta e de uma forma muito particular aos fenómenos que vão surgindo ou vão reaparecendo que nos fazem pensar e refletir. Essa questão do pastor estar nessa rede, ou a igreja estar nessa rede social, entender as dificuldades e aquilo que se passa na sua comunidade, acho que é importantíssimo, não é? Para termos um papel e uma voz ativa. É fundamental para que a mensagem do Evangelho seja relevante, não é? Como dizia Moody, o pastor tem que ter o jornal numa mão e a Bíblia na outra. Como é que tu podes ir ao encontro das questões identificadas se não perceberes o que se passa à tua volta? Fica difícil. Pois é. Tu és um homem muito viajado. Eu sei que já foste aos Estados Unidos muitas vezes e de alguma forma tu entendes, se calhar, de uma forma um bocadinho diferente aquilo que se está a passar nos Estados Unidos em relação a isto do racismo, de George Floyd, de transformarem depois esta luta quase num ato violento, de manifestações, de derrubar estátuas. Qual é a tua leitura daquilo que se passa nos Estados Unidos em relação a estes últimos acontecimentos? Eu conheço, de facto, bastante bem os Estados Unidos e também já estive no Japão várias vezes e estava a ouvir o pastor Adilson falar e é exatamente assim como ele estava a descrever. Bom, quem conhece um bocadinho dos Estados Unidos e particularmente a história dos Estados Unidos, sabe que a questão do racismo, por isso estar a comparar as questões do racismo relativamente ao que se passa nos Estados Unidos com aquilo que se passa um pouco na Europa, são fenómenos completamente diferentes. Talvez a Inglaterra, como um bocadinho mais próximo, mas falar do racismo em Portugal e falar do racismo nos Estados Unidos da Europa, nos Estados Unidos da América, nós estamos a falar de coisas completamente diferentes. Porque o problema do racismo na América é um problema endógeno. É um problema que está diretamente ligado com a construção da sociedade em si. É um problema que tem vindo a ser mitigado, mas de facto nunca foi resolvido. E qualquer pessoa minimamente atenta percebe claramente que o problema do racismo é um problema, na América tem sido camuflado, tem sido, como é que se faz, cosmética, não é? Tem sido, maquiado, mas não é um problema que está muito longe, e os factos falam por si, está muito longe de ser resolvido, porque é um problema que tem que ver com a construção da própria sociedade em si, porque foi uma sociedade construída com base em imigrantes, foi uma sociedade construída com base na escravatura. É importante lembrar que muitos problemas que a América teve
teve que ver exatamente com as questões abolicionistas e por aí fora que dividiu a nação. Exato. E ainda Exatamente. hoje a nação americana é uma nação profundamente dividida em matéria de raça, a raça negra e os brancos. Não é? Por isso é uma questão endógena, é uma questão de fundo, Está é uma lá questão nos de tecido avós, no social. pai, Exatamente. etc. E Exatamente. passaram por determinadas coisas. Exatamente. Agora, E já agora, David, deixa-me dizer, é sim, uma sim. questão de duas vias. É uma questão de duas vias. Isso Não é é? importante. É Sim. uma questão de duas vias, não é uma questão de uma via só. Se há racismo por parte dos brancos em relação aos negros, a outra via também é verdadeira, também é um racismo Pode-se muito grande construir por uma parte dos negros. ideologia, exato, Absolutamente. ao contrário, não é? O Black Power existe de facto. E é mesmo Black Power, isso não há dúvida nenhuma. Não é? Então o racismo americano não é exatamente a mesma coisa que o racismo nos países da Europa. Estamos a falar de fenómenos diferentes. Tiago 1,20 diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Certo. Mas a questão é, sabemos que a violência não é o caminho, mas qual será o caminho para igualar certas injustiças? Não sei se me faço entender, não é? Eu não vou ser violento, mas eu for tão brando e tão silencioso, nada muda à minha volta. Como cristãos, onde é que a gente encontra aqui o meio termo? Olha, David, deixa-me dizer-te uma coisa muito honesta. Estas questões todas que estão a acontecer no mundo, a questão do racismo, a questão do Covid, podemos também trazer um bocadinho para aqui relativamente àquilo que os cristãos pensam, ou muitos cristãos pensam relativamente à causa e à origem de todas estas coisas, levam-me a ser um homem em crise. Muitas vezes eu fico em crise. Fico em crise porque ouço tantas coisas que me levam a viver numa crise existencial e muitas vezes até uma crise de fé. Uma crise de fé, e confesso. Mas há uma coisa que para mim é basilar, e quando eu estou numa crise de fé ou numa crise existencial, há um texto da Bíblia que para mim é um bálsamo. Não estou a dizer com isto que depois de o ler que fica apaziguado. Pelo contrário, às vezes ainda fico mais em crise ainda. Mas são linhas orientadoras muito claras e muito definidas para a nossa perspectiva enquanto cristãos. Porque se o ponto de partida e o ponto de chegada da minha vida cristã não for Cristo, então há aqui um problema de fundo gravíssimo. Ou seja, eu não interpreto a minha vida cristã à luz das interpretações teológicas, das variantes teológicas, das perspectivas teológicas. Eu interpreto os valores cristãos à luz de Cristo. À luz de Cristo. E o texto que eu te estou a falar, estou-me a referir ao Sermão do Monte. E quando eu leio o Sermão do Monte, todos os sentimentos de vingança, todos os sentimentos de sei lá o quê, caem por terra, porque ali nós encontramos a essência verdadeira do Evangelho. E eu penso que o caso do George Floyd era um momento para os nossos irmãos americanos, e não só, mas os evangélicos no mundo, mostrarem ao mundo que é possível continuar a ser Cristo no século XXI. Coexistir. Exato. Exatamente. E a coexistir, e a questão de amar o próximo, e a questão absolutamente. perdoar 70 vezes 7. Sem com isto deixar de ser aquilo que a Igreja tem que ser, que é a voz profética, no sentido de repor a justiça. E repor a justiça é dizer, isto é errado. Mas e vamos construir alguma coisa absolutamente. Com base melhor. no perdão. Vamos defender o indefeso, vamos defender o órfão, vamos defender... Isso é fazer justiça. O imigrante, vamos exatamente. Isso é fazer matar justiça. a fome. Agora, diz-me outra coisa. Por exemplo, quando nós, ainda esta manhã, estava outra vez a reler esta questão de quando Jesus entra no templo e ele entra, pronto, em João diz mesmo com um chicote e ele derruba ali a mesa dos campistas. Há ali um bocadinho de violência. Como é que nós podemos, de alguma forma... aliar isso ao grande, né, ele era amor, né? Às vezes o amor também se zanga, às vezes nós como pais somos as pessoas que mais amamos os nossos filhos, mas às vezes nós também nos zangamos e somos firmes e isso também é amor. Como é que nós podemos aqui ver esta questão de irai-vos mas não pequeis, não é? Onde é que está aqui o balanço? Se vir uma pessoa como a que passou aqui ontem na televisão, ou ontem, um rapaz com, sei lá, 50 anos, a espancar brutalmente o pai no carro. Uau. Isto está a ser muito falado aqui na comunicação social.
Se eu visse uma coisa daquelas, eu só não impedia de o espancar o pai se não pudesse. Nem que para isso tivesse que recorrer a alguma violência. Exato. Agora, assistir pacificamente, em nome de valores supostamente cristãos, pacifistas, passa de lado. que passa de lado, tipo o samaritano, aquela parábola, tipo o sacerdote e o levita, que esse é o papel que muitas vezes a Igreja faz em nome de uma postura cristã pacifismo que é contemplativa. fácil, né? Exatamente. Ou seja, o facto de eu ser cristão não significa que eu me torne indiferente à injustiça. E provavelmente aquelas pessoas que estavam a filmar, principalmente aqueles colegas que ali estavam, se calhar a melhor atitude que tinham feito, exatamente, não podiam estar ali a assistir o que aconteceu. Então, isto para te dizer que se entrar um indivíduo com más intenções na minha casa ou na casa de alguém, e eu só não paro essa pessoa se não puder, e com isso eu não deixo de ser cristão. Pelo contrário, demonstrei uma atitude cristã. Claro. Então, e é importante haver esse meio termo. Agora, em relação às autoridades. Agora deixa-me só dizer isto. Agora discursos de forma subliminar, no sentido de encorajar a responder com a mesma moeda, eu penso que isso, do ponto de vista cristão, é inaceitável. O olho por olho. Dentro por dentro. Isso é inaceitável. Ficamos todos sustentados, cegos, e ficamos todos exato. cegos. Eu acho que isso é absolutamente inaceitável. É aqui que nós temos que mostrar os valores cristãos, os valores da tolerância, do perdão, do respeito e da não retribuição. Porque foi isso que foi fundamental para a construção da sociedade na África do Sul, como sabes. A África do Sul tinha todas as condições para acabar num banho de sangue, e porque houve um projeto de reconciliação, porque houve um projeto de perdão, as pessoas conseguiram construir uma sociedade, que hoje não é perfeita, mas é a sociedade que temos, partindo do princípio que poderia eventualmente aquela sociedade se tornar numa sociedade completamente destruída pelo ódio, pela vingança e pela intolerância. Isso é muito importante. Há um livro muito interessante que é o livro que transformou nações, The Book That Transformed Nations. Penso que é de Lauren Cunningham. E aqui a abordagem é que a Bíblia, e isto é um livro de dados, não é? É mais sociológico, que a Bíblia, quando entrou nessas nações e começou a ser seguida, que aquilo mudou a nação na sua base. Em que medida é que o cristianismo pode melhorar a qualidade de vida, trazer justiça? Não é uma coisa para dentro de igreja que a gente canta e fala. É uma coisa que pode transformar uma nação. Acreditas nisso? Assim, em absoluto. Como é que nós, como igreja, podemos, de alguma forma, transformar a nossa sociedade? Olha, eu ouvi recentemente uma reflexão do Tim Keller. Tim Keller, sim? Timothy Keller, conhece? Keller, sim. Timothy Keller. Uma reflexão muito interessante, em que ele estava a dizer o seguinte: o que a igreja precisa de ser é aquilo que Jesus disse que nós deveríamos ser, que é ser sal e ser luz. E ele dizia claramente que a igreja, através dos valores de Cristo, através dos valores do Evangelho, que estão muito claros no Sermão do Monte, que estão muito claros nos discursos de Jesus, que é um sermão de amor, é um sermão de perdão, é um sermão de reconhecimento do outro como irmão, é um reconhecimento, é um sermão que ajuda a elevar o outro independentemente da cor da sua pele, independentemente da sua raça, independentemente de qualquer outro tipo de estereótipo. E ele diz que nós temos que ser esse sal, porque o sal faz duas coisas. O sal preserva e tempera. E nós, como igreja, temos que ser sal. E só podemos ser sal quando nós deixarmos cair as nossas capas religiosas e quando Cristo viver verdadeiramente nos nossos corações. O grande desafio que a igreja hoje, no século XXI, é chamada a ter, ou a ser, é ser Cristo. E na medida em que nós formos Cristo, nós conseguimos mudar a cultura do bairro, conseguimos mudar a cultura da vizinhança, conseguimos mudar a cultura da cidade e conseguimos mudar a cultura das nações. O grande problema é quando as agendas religiosas se sobrepõem a Cristo. E quando assim é... Temos só 30 segundos para falar isto, passou muito rápido. Nós perdemos toda a autoridade. Mas para deixar este último pensamento. Em 30 segundos, queres
resumir aquilo que tu estás a dizer, a questão de amar o próximo como a mim mesmo é o fundamental. É o fundamental, não há outra alternativa. Não há outra alternativa. E em última análise, o nosso grande desafio é dizer aquilo que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Porque nós temos um entendimento diferente, um coração diferente, uma mente diferente, uma mentalidade Jorge, diferente. Uma muito forma de ver o mundo obrigado. Olha, diferente. faltam já só 5 segundos. Eu quero-te agradecer Ok, a ti e a foi um todos os prazer. participantes. Eu acho que para outra vez tem que ser com mais tempo.